Jesus, ele é entregue aos malfeitores. Jesus agora, ele vai sofrer coisas terríveis, porque ele sabia que tinha uma humanidade que não conseguia vencer por ele próprio. E nós temos que entender, a igreja tem que entender esse momento tão crucial que Jesus fez por nós, que parece que ficou algo normal na igreja do Senhor Jesus, ao ponto de muitos, nem todos, não valorizar mais o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Parece uma coisa normal, e não foi normal. Se eu estou respirando, se eu estou em cima desse altar com muito temor e tremor, é porque um dia alguém não importou a forma que eu estava, não importou a forma que você estava, não importou as suas mazelas atoladas no pecado, mas ele não importou, ele não quis saber a forma que você está. Bem rapidamente eu vou ler, fica bem ligado aí para nós. Vou ler aqui no telão mesmo. É tão interessante, eu quero rapidamente, em rápidas palavras, porque tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem o significado, por que ele está na igreja, por que Jesus morreu, por que nós estamos todos os dias, ou seja, todos os meses cercando a mesa do Senhor. Já chegou pessoas, pastor, eu fui na igreja, tomei ceia no domingo e teve ceia no final de semana lá na outra igreja, eu não tomei. Mas por quê? Por que você não tomou? Você tomou aqui e você não tomou lá, por quê? Isso não tem nada a ver, você está em plena comunhão, então você pode tomar Santa Ceia os 30 dias, se tivesse, está em plena comunhão. Toda vez que nós cercamos a mesa do Senhor Jesus, nós estamos relembrando, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós temos que ter isso na nossa memória e valorizar isso. Tem pessoas, tem crente que deixou de valorizar isso aqui, a mesa do Senhor. Mesa fala de comunhão, mesa fala de unidade. E quando nós estamos aqui, por quê? Que quando Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, que ele tomou o cálice, o pão, e tendo graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, para que nós não esquece, ou não fica no nosso esquecimento. Nós estamos aqui cercando a mesa do Senhor. Mas eu quero deixar aqui o texto da Bíblia, em Marcos capítulo 16, o verso 1, diz assim, é um texto que o pastor Edson leu, introdutória, está aqui, eu notei também esse texto que eu queria deixar uma rápida palavra para você, mas eu queria que você prestasse bem atenção ao que eu vou entregar aqui, que já é 8 horas e 29 minutos. E passando o sábado, olha o sábado aí, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Ungir quem? Jesus que estava lá. E aí vamos lá, vai passando. E no primeiro dia da semana, ou seja, elas se programaram no sábado, porque ele sabia que no terceiro dia ele ia ressurgir. E ele tinha falado isso. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem de nós resolverá ou removerá a pedra do sepulcro? Verso de número 4. E olhando viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas já ressuscitou,
não está aqui. Eis aqui o lugar onde os puseram. Ou seja, só estava o lugar, porque Jesus já tinha ressuscitado e não estava lá mais. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Por que a Pedro? Porque Pedro tinha negado ele. E ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, com ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombrosas, estavam assombrosas. E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, ou seja, os discípulos, no caminho de Emaús, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda esses o creram. Para fechar, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto, que já ressuscitaste. Olha aqui para mim. Esse texto me chama muita atenção, de todos nós que somos servos do Senhor Jesus. Hoje, quando nós falamos, irmãos, dá minha toalhinha, tem a toalhinha que estava por aí. Tinha uma toalhinha aí, eu estava com ela. Esse texto me chama muita atenção porque isso aqui vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas antes de Jesus ressuscitar, aconteceu muitos fatos, fatos terríveis com Jesus. Para ele chegar até a cruz, para ele estar aqui num túmulo, e quando eles vão procurar Jesus, ele não estava mais. Aconteceu muitas coisas aqui. Então Marcos vai narrar a ressurreição de Cristo. Interessante que essas pessoas que chegaram até o túmulo, como aquelas mulheres, elas se prepararam, para que no domingo elas fossem lá. Elas estavam preocupadas, porque chegar lá ia ter uma pedra. Elas se prepararam com óleos da mais alta, cheirosos, ou seja, óleos ali, perfumes, caríssimos, e ali para ungir Jesus. Só quando chegaram lá, Jesus não estava lá mais. O interessante é que esse texto, quando Jesus ressuscita, ele vai aos seus discípulos anunciar, ou seja, chega até os discípulos a ressurreição de Cristo, mas eles não criam na ressurreição de Cristo. Estavam com Jesus todos os dias e todo momento, Jesus falando para eles o que eles iam passar, e eles viram o sofrimento de Cristo. Foi crucificado na sexta-feira, na quinta-feira, todos sabem da agonia de Jesus no Getsemane, aonde estava ali o Jardim das Oliveiras. Vai falar de prensa de azeite, onde que eles imprensavam as oliveiras ali, para sair o caldo, sair o óleo ali, a oliveira. E Jesus estava ali, sendo imprensado, sendo moído. Já era tão forte a agonia, que a Bíblia fala que os seus poros estavam saindo sangue, as lágrimas dele se tornaram em sangue. Mas ele sabia o que ele ia passar, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Isaías, no capítulo de número 56, 3, vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si, coloca para mim por favor, ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados estavam sobre ele. As nossas mazelas estavam sobre ele.
Mas mesmo assim, ele não abriu a sua boca. Ou seja, o preço que foi pago, valor nenhum podia pagar, mas ele pagou com seu sangue na cruz do Calvário. Mas o que me chama a atenção no capítulo 14, isso é muito forte, que Marcos vai narrar. Antes de ele morrer, Jesus separa 12 discípulos e ensinou os 12 discípulos tudo que Jesus fazia para Pedro, fazia para João, fazia para André, fazia para Filipe, fazia para Judas. Ele não descartou ninguém. Tudo que Jesus ensinava para os 12. Por quê? Jesus separou esses 12 pessoas para dar continuidade, porque todos sabiam que Jesus estava aqui por um tempo. Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Prepara esses homens. Mas a Bíblia vai dizer que um deles foi possuído por Satanás, entregou Jesus. Mateus vai discorrer o texto que foi por 30 moedas. Lucas vai falar que o diabo entrou dentro de Judas. E agora Jesus quantos atolados no pecado. Mas Jesus pegou você, eu e você com as mãos fortes e nos colocou de pé para ser vencedor, irmão. Para ser vencedor, irmão. Para nós sermos vencedores. Para nós sermos vencedores. Para nós estarmos aqui nesta noite, lembrando o sacrifício vicário de Jesus. Na sexta-feira, ele foi levado ao Gólgota, e ali foi pregado uma coroa de espinho, transpassado na cama, uma madeira batendo para ficar mais. E ali ele estava com agonia, com sede, e deram vinagre para ele. Será que você entende isso? Será que nós entendemos isso? Será que vale a pena eu largasse Jesus pelas mazelas desta vida, pelos entretenimentos? Não vale a pena. Não vale a pena. E aqui, em rápidas palavras,
quero deixar para toda a igreja o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Primeiro, a morte e a ressurreição de Jesus cumpriram os requisitos da lei e de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou repetir. Eu gostaria que a mídia colocasse Romanos capítulo 1, verso de 1 ao 4. A morte e a ressurreição de Cristo cumpriu os requisitos da lei de Deus sobre as nossas vidas. Lei essa de Deus que tem um padrão altíssimo para nós. E tem um propósito de mostrar que somos pecadores. Jesus viveu de modo perfeito nos requisitos da lei. A morte de Jesus também era o requisito da lei. E Paulo vai escrever aos Romanos capítulo número 8 e o verso número 1, meu filho. Coloca para mim, por gentileza. E eu quero ler com a igreja, se você pode. Vamos ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, continua aí, versos de número 2. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me levou. Portanto, o que era impossível à lei, visto com Deus o quê? Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nós andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5, vamos lá. Porque os que mais o que? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é... Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem à verdade, nem em verdade o poder. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós estamos vivendo um tempo, quem me ouve diga amém. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que infelizmente as pessoas não estão valorizando a Bíblia, a palavra de Deus. Olha aqui para mim. A Bíblia não muda. A Bíblia continua a mesma coisa. Para nós subir ao céu, nós temos que viver uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida de santidade diante do Senhor Jesus. Paulo está escrevendo aqui que Deus, Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. Toda a lei. De Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis até o Apocalipse, aponta para Cristo e ponto final. Só que a única coisa que separa o homem de Deus é a inclinação para a carne, é o pecado. E Paulo está dizendo em tuas palavras, não é a palavra do Valmir. Paulo está dizendo em tuas palavras, revelada pelo céu, que se nós se inclinar para a carne, nós somos inimigos de Deus. E nós estamos vivendo um tempo do nada a ver. Você pode tudo. Você pode tudo mesmo. Não tem problema nenhum, você pode tudo. Só não pode entrar no céu. Porque senão a Bíblia, irmão, nós não cumprimos ela. Então, como eu falei para vocês, a lei de Deus tem um padrão altíssimo para nós. Qual o padrão? Palavra. Qual o padrão de santidade? Qual o padrão de purificação? Qual o padrão de largar o pecado e viver uma novidade de vida? Segundo, a morte e a ressurreição de Jesus anula os efeitos do pecado sobre as nossas vidas. Isaías 53. Vamos lá? Isaías capítulo número 53. Segundo, a morte e a ressurreição de Jesus anulam os efeitos do pecado sobre as nossas vidas. A morte de Cristo nos livrou da condenação do pecado. Como pecadores,
estávamos condenados à morte. Isaías capítulo 53, por gentileza. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem deu crédito na nossa pregação? Vamos lá. Como raiz de uma terra seca, não tinham beleza. Era desprezado e mais, vamos lá, irmãos, entre os homens de dores, experimentado nos, e como e não. Mais um versículo, vamos lá. Verdadeiramente. Artigo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Agora, tem um detalhe. Nós temos que reconhecer isso. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Nós temos que reconhecer o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós não é qualquer coisa. Nós estávamos jogados às traças, cheio de pecado, cheio de coisas ruins. Mas o que me chama a atenção é que muitas vezes eu até aponto, você aponta para o pecado, para o fulano, para o ciclano. Mas o interessante é que Jesus não nos apontou. Jesus ele não quis saber a forma que eu estava. Sabe o que ele fez por nós? Nos abraçou, nos amou. Ele nos abraçou, Ele nos amou, levou as nossas dores. Ele não importou a forma que eu estava, porque se Ele fosse olhar para mim, para você, da forma que nós estávamos, oh meu Pai do céu, mas Ele não apontou, não quis saber. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que muitas vezes nós queremos apontar o nosso irmão? Por que muitas vezes nós queremos criticar o nosso irmão? E muitas vezes falando tanto de amor, amor para lá, amor para cá, e faz até agoniado. Mas será que nós praticamos o verdadeiro amor? Será que você era capaz de praticar verdadeiramente o amor? Você só faz o amor para aquelas pessoas que te servem e aqueles que te maldizem. Porque quando Jesus senta na mesa para celebrar a Páscoa, como era de costume celebrar a Páscoa com os pães ázimos, que Deus vai falar, Jesus vai falar com alguns daqueles discípulos: ora, prepara um lugar para nós cearmos, celebrar a Páscoa. E aqueles homens falaram: e agora, Senhor, aonde que nós vamos? Ó, vai até a cidade, você vai ver um homem lá com um cântaro na mão, fala com ele que eu falei para preparar a mesa lá. O interessante é que quando Jesus chega lá e vai partir o pão, ele faz uma seguinte pergunta: alguém de vós irá me trair? Imagine se eu chego para vocês aqui agora: alguém de vós vão me trair. Haverá uma tensão muito grande, não é verdade? Imagina a tensão. Jesus está ali, eu posso conjecturar que ali houve-se um silêncio. Houve-se um silêncio. Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E ele sabia quem ia o trair, quem ia entregar Jesus. Satanás entrou dentro do coração e da mente de Judas.
Marcos e Lucas não vai narrar o valor. Vai falar, alguns dos evangelhos vai falar dinheiro, mas Mateus não. Mateus vai dizer 30 moedas de prata. Mas o que me chama a atenção, Jesus sabendo, mas ele cercou a mesa com seus discípulos. Para todos eles. Agora vem aqui. Como que Jesus faz um negócio desse? Sabia que o homem ia trair e entregar ele, mas mesmo assim ele partiu o pão e deu para eles comer, porque o que Jesus tinha era do céu, não era Satanás. O que Jesus tinha era do céu. O que Jesus tinha no teu coração era do céu. Satanás invadiu a mente e o coração de Judas. E Jesus, sabendo, ele não deixou de participar junto com eles, dando uma oportunidade de ele reconhecer o teu pecado. Nós traímos as escrituras. Quando eu estou dentro de um quarto, na pornografia, nós traímos Jesus. Quando eu estou numa rodinha, falando mal do meu irmão, nós traímos Jesus e as Santas Escrituras. Quando a minha vida é uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Ser crente entre quatro paredes é a melhor coisa e todo mundo é crente. Eu quero saber quando tu sai daqui e vai para a tua escola, vai para o teu trabalho, onde você pisa a planta dos teus pés quando você não está aqui. Eu sei que a palavra talvez não é a palavra favorável para muitos, mas essa é a palavra pastoral. Para você meditar muito bem no que Deus está falando aqui. Se Ele corrige é porque Ele nos ama. Se Ele corrige é porque Ele te ama. Se Ele corrige é porque a tua alma vale muito para Ele. Porque Ele não vai vir aqui morrer de novo não, tá, gente? Ele já fez o papel, já cumpriu o papel dele. Agora vai de mim e de você cumprir as Escrituras santas, que é a palavra de Deus. Ponto final. Terceiro, para nós fecharmos. A morte e a ressurreição de Jesus venceram o poder da morte sobre as nossas vidas. João capítulo 5, verso número 24. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Como pode ser isso? Se ainda morremos. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus. Muitos estão crucificando e deixando Jesus morto, mas ao terceiro dia, ao domingo, Ele ressuscitou. A ressurreição dele nos deu vida. A ressurreição do eterno nos deu vida. Você tem vida com ele, você tem vida com ele. A igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Fica de pé, por favor. Que levará a vencer. Vai
escrevendo em Romanos capítulo 12: logo, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem vem prestar um culto racional a Deus aqui, diga glória a Deus. João capítulo 5, verso de número 24. Para nós fecharmos esse texto, essa mensagem objetiva, diz assim a palavra de Deus: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê? Quem crê, diga glória a Deus. Então você passou da morte para a vida. Há quem diga que não tem jeito. Você já viu aquela pessoa? Ih, rapaz, não tem jeito nem para a morte. Mentira. Mentira. Quem já viu? Rapaz, você não tem jeito. Ih, rapaz, acabou. Nem para a morte tem jeito. Mentira. Jesus dá jeito até na morte. Jesus já dá. Olha quantos que estavam mortos aqui, ó, monte. Você reviveu, você reviveu, você reviveu. Você reviveu, você está vivo porque Ele nos amou. Ele morreu e viveu para nos dar vida. A morte dele foi para que Ele nos desse vida. Reflita nesse texto, nessa mensagem desta noite. Quem diga que quando o pastor prega, coloca medo nas pessoas. Mentira, irmão. É porque eu não dependo de dinheiro, de oferta. A gente prega a verdadeira palavra. Não dependo se o irmão tem um dia de R$1 milhão ou de R$1. Eu dependo de Jesus. E até quando Deus me dá fôlego e vida e saúde neste lugar, nós vamos continuar pregando a verdadeira palavra de Deus. Amém ou não amém? Nós queremos... Eu perdi, irmãos, tudo que está no meu computador. Eu fui passar para o meu HD que vocês falaram lá. E aí eu não sei, não há mais não. Eu não sei quem conversou comigo para ser recebido mais não. Se tiver alguém aqui, vem aqui na frente. Você que já conversou conosco para ser recebido na DNC. Tem alguém entre nós, irmãos? Eu perdi tudo completamente. Vou ver se eu consigo restaurar lá. Se tiver alguém, vem à frente, por favor. Isso, nossa irmã Luana. Aplaude ao Senhor nesta noite. Tem mais alguém, irmãos, que conversou comigo para receber, ser recebida? Eu não me lembro, eu sei que tem mais pessoas. Não sei se está aqui ou se está viajando, mas que Deus possa abençoar. Estende suas mãos para cá, vamos receber a nossa irmã. A igreja quer receber, irmãos, amém? Inclusive, dia 20, cadê o Isaac? Isaac está aí, irmão? Está lavando as mãos. O Isaac, irmão, nosso cooperador, está noivo com vaso, já vai casar, para a glória de Deus. A glória de Deus. Dia 23, irmãos, ela vai casar. Mais o Isaac. Levante a sua mão para cá, Pai. Está aqui a tua filha, Senhor, está sendo recebida neste momento. Ó Deus, que os céus primeiro venham recebê-la. E que nós venhamos, Senhor, juntos estar trabalhando no reino do Senhor Jesus. Que as tuas mãos, Senhor, estejam sobre ela e que ela venha dar frutos da tua obra. Essa oração que nós fazemos crendo na vitória, é o nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Recebe ela aqui, mulheres de Deus. Deus abençoe, minha filha. Recebe ela aí. Os obreiros, nós vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus nesse momento. Já nós estamos embora, hein? Interessante, irmãos, olha aqui para mim que hoje não é domingo, tá? Tá aparecendo, tá? É amanhã, tá? Que é domingo. Amanhã ainda tem culto, tem escola bíblica dominical,
Amanhã tem um grande culto de adoração ao Senhor. Vai estar aqui ministrando o pastor Márcio Silveira. Foi quando eu estava lá em cima ainda, profetizou tudo que está acontecendo aqui na DNC.